Aula de filosofia, nós já estudamos sobre uma roda bem diferente, não é isso? Onde a gente descobriu que é a roda de conversa. E que nessa roda de conversa, nós temos que seguir algumas regras para que a roda de conversação ela seja interessante e que todos participem, ok? Nessa conversação é o que é feito um diálogo. Todos vocês agora prestem atenção na imagem que está aí no livro de vocês, tá bom? Enquanto a tia Rosa vai falando aqui. Olha só. Nesse capítulo a gente vai aprender como é legal e interessante dialogar com os colegas. É interessante, muito interessante. Hoje nós não podemos estar em sala de aula, porque está acontecendo um probleminha de saúde, mas para evitarmos que nós venhamos a nos contagiar com isso, a gente fica em casa tranquilo, mas mesmo assim continuamos tendo diálogo, ok? Com a nossa família, a gente pode pegar um celular como eu estou fazendo agora e conversando com vocês. O retorno de vocês, às vezes eu posso colocar uma chamada de vídeo para que você fale comigo. Você pode também digitar, você pode mandar um áudio, enfim. Então a gente continua tendo diálogo, não pertinho fisicamente, mas a gente pode continuar tendo diálogo, ok? E essas crianças estão aqui fazendo o quê? Elas estão deitadas no chão, numa graminha. Porém, tem alguns balões aqui que se eu quisesse preenchê-los, com certeza teria uma conversa, um diálogo. E pergunto para vocês, as crianças aqui nessa roda, elas estão tendo... Ai, só um minuto. Deu vontade de espirrar aqui. Ai, passou. Tia Rosa é alérgica, qualquer cheirinho mais forte ela começa. Vamos lá, continuando. Essas crianças estão tendo um diálogo umas com as outras. Pela nossa roda de conversação, é interessante que cada criança fique sentadinha no círculo, em círculos, não é isso? Para que todos possam ver um ao outro e prestar atenção. No caso aqui, a gente pode entender que provavelmente elas terminaram a conversação, estão só finalizando o diálogo delas, não é isso? Aí eu pergunto, olhando para a carinha de cada criança aqui, você acha que essa conversa está sendo o quê? Foi boa? Foi ruim? Responde aí para o papai e para a mamãe. Foi boa ou ruim essa conversação, esse diálogo deles? Eu acho que por eles estarem sorrindo, não pode ter sido triste. Então deve ter sido algo muito interessante e engraçado, certo? Então, o diálogo ele é interessante quando a gente consegue captar tudo aquilo e todos interagem da mesma forma, como está acontecendo aqui. Seria estranho se todos esses aqui estivessem sorrindo e essa menina estivesse com a cara de zangada. Poderíamos dizer que eles estariam fazendo alguma coisa com ela que ela não gostou. Porém, todos aqui estão o quê? Só rindo, ok? Então, agora você vai passar a página do seu livro e vamos continuar a nossa atividade, certo? Vamos lá? Conversa vem. Dialogar é uma atitude muito importante que ajuda a resolver muitas situações do dia a dia. Dialogar é uma atitude de filosofia. Você costuma dialogar? Ou seja, você costuma conversar? Sobre o que você costuma dialogar? Sobre o que você mais gosta de conversar? Você pega o lápis agora, lápis na mão, lápis no livro e escreve aqui do que mais você gosta de conversar. Os adultos costumam conversar enquanto você escreve, eu vou falando um pouquinho aqui. Os adultos gostam de conversar muito sobre o quê? Sobre o trabalho, sobre alguma coisa que ele quer fazer de muito importante. E as crianças? A maioria delas, se não todas, gostam de fazer o quê? Certo? Então, escreveu aí para mim o que você gosta de dialogar. Vamos agora continuar. E vamos para essa historinha. A tia Rosa não vai ler a historinha.
eu vou comentar sobre ela. A raposa e sua viagem. Essa raposa aqui, ela decidiu viajar, dar um passeio em busca de novas amizades. E aí ela decidiu conhecer novos animais, para conversar, ter novos assuntos, porque só dentro do nosso ambiente a gente acaba conversando sempre a mesma coisa e às vezes fica assim enjoadinho, né? E a gente quer conhecer coisas novas. E foi isso que a raposinha resolveu fazer. Daí ela viajou e encontrou, sabe o quê? Um grupinho de macacos. Esses macacos estavam lá no lugarzinho deles, convivendo. Para eles era harmônico, estava tudo tranquilo. E a raposa decidiu conversar com eles. E ela tentava de uma forma, tentava de outra, e não dava certo. Sabe por quê? Porque esses macaquinhos, eles faziam muita bagunça. Eles falavam demais e era tudo ao mesmo tempo e não tinha aquela para. Lembra que a tia Rosa ensinou que para o outro conversar, eu tenho que parar para escutar. Esses macaquinhos não faziam isso. Eles falavam ao mesmo tempo, eles brincavam ao mesmo tempo, eles gesticulavam ao mesmo tempo. A raposinha ficou, ó, sem entender nada, ficou assim, ai meu Deus, eu vou endoidar no meio desses macaquinhos. E aí ela decidiu continuar a viagem dela e subiu numa alta montanha. Nessa alta montanha, ela descobriu que tinham umas preguiças. Esses bichos preguiça, eles estavam lá, tranquilos. E aí, na tranquilidade e paz deles, eles achavam que estavam tudo ok. A raposa decidiu conversar com eles. Como ela conversava? E aí a conversa era muito lenta. Ela não estava entendendo nada, porque eles não terminavam de dialogar. A conversa nunca tinha fim para chegar a vez da raposinha falar também. E aí ela disse, ai meu pai, aqui não dá certo não para mim. Decidiu continuar a viagem dela. E foi onde ela encontrou as corujas. Essas corujas aqui, sabe o que acontecia? Cada uma no seu devido lugar, conversavam entre si e seguiam as regras de uma boa conversação. Faziam silêncio para uma só falar, ouviam com atenção e prestavam muita atenção naquilo que a pessoa falava, naquilo que a raposinha falava. E vice-versa, a raposinha também observava e prestava atenção no retorno das corujas. E aí ela perguntou, olha aqui, posso me sentar aqui com vocês? Por que ela decidiu sentar ali? Porque ela viu que não tinha bagunça e era tudo organizado. Então, meus amores, para que a gente tenha um bom diálogo, uma boa conversação, a gente precisa saber ouvir. Por isso que a tia Rosa na sala de aula diz, gente, vamos fazer silêncio, vamos ouvir o coleguinha. É muito importante isso, tá bom? Ok? Deu para entender? Então, vamos agora para a mão na massa. Tudo que a gente entendeu agora do texto, nós vamos aplicar nesse mão na massa, tá bom? Vamos lá. Primeiro, coloca o dedinho aí no número 1, lápis na mão, lápis no livro. Qual dos grupos de animais ficou amigo da raposa viajante? Você vai pintar o espaço correspondente. No meu caso, eu vou marcar aqui, tá bom? Vocês acham que a raposa ficou com os amigos bichos preguiça? Foi esse que falou o texto? Foi isso que a tia Rosa contou agora? A raposinha ficou com os macacos? Foi? Ou a raposinha ficou com as corujas? Quem disse coruja, acertou.
Pega assim um lápis de cor e pinta aqui, ó. A tia Rosa marcou um X. Você vai pintar da cor que você quiser esse quadrinho aqui, tá bom? Continuando. Em qual dos grupos você acha que a raposa fez novos amigos? A raposa fez novos amigos com os bichos preguiça, com os macacos ou com as corujas? É claro que foi o quê? Foi com as corujas, pois as corujas eram o quê? Era o mais organizado e cada um ouvia o que outro tinha a dizer. Então, aqui você vai digitar o quê? A Rosa nem colocou caixa alta. Vou só me aproximar mais um pouquinho. Vamos lá. Corujas. Você vai colocar assim, ó. Com as corujas. Muito melhor. Vírgula. Porque elas sabiam. Nossa, tia Rosa hoje tá ruim na digitação. Sabiam dar atenção. Pronto, agora sim. Então, essa é a nossa resposta da segunda questão, ok? Vamos agora para a terceira. Na terceira questão, o que havia de errado nas conversas dos outros grupos? Bom, se as corujas sabiam dar atenção, nos outros grupos, além de que os macaquinhos faziam o que? Muita bagunça. Então, você coloca, havia muita bagunça. E as preguiças faziam o quê? Nem prestavam atenção, porque elas estavam cheias de preguiça e não prestavam atenção. Pronto. Entenderam? Deu para entender direitinho? A terceira questão. Os macaquinhos faziam muita bagunça e as preguiças não estavam nem aí, não prestavam atenção a nada. Nada vezes nada. Certo?